Estamos voltando aqui. Carlos Alberto Raposo. Agora eu já sei quem é, viu, Beto? Obrigado aí pela presença. Geilson, Ricardo Paraíso. Com 1 hora que o Instagram cortou e dessa vez eu não prestei atenção. Quer dizer, na verdade eu nunca presto atenção, né? E a gente vai esperar aqui o Felipe voltar. Sara, fiz suas perguntas agora há pouco, viu? Só que uma delas eu acabei não conseguindo fazer. Yuri também, tinha 2 perguntas tuas, não consegui ver, Yuri. Puder mandar novamente. Grande Jaerson. Suzy, mãe da Nicole, minha antiga aluna. Abraço, Nicole. Felipe, eu te chamo por esse agora, pelo teu? Grande Cristóvão de la Geriza. Fala, Cris. Vou chamar pelo teu aqui. Opa. Felipe, só me confirma se eu te chamo pelo teu mesmo. Abraço, Nicole. Oi. O Instagram corta, né? E eu sempre não presto atenção, entendeu? Agora, eu agora só não sei se muda alguma coisa, a gente inverteu. Agora você me chamou no meu, no Ah, não, pessoal. foi. Pra mim, tranquilo. Na hora que você quiser juntar, não vai ter problema. Não. Não, já deixei salvo aquela e quando acabar essa eu salvo separado. Foi rápido Tranquilo. essa 1 hora, hein? Foi Foi, rapidinho. né? Não, o que eu tava. Não sei se a gente já começa a falar agora ou vamos Pode, esperar um pode pouco. continuar. O Não, pessoal já tá entrando aqui. o que eu quero dizer para você é o seguinte, que no meu modo de ver, você tem que se preparar. E o leque de cavaleiro, como eu vinha falando, o cavaleiro hoje está tudo muito específico. O cavaleiro de ponta, ele realmente ele tenta focar nas competições importantes, né, sendo um cavaleiro de competição. Existem cavaleiros que se especializam em ser cavaleiros de cavalos jovens e que fazem isso às vezes melhor do que um cavaleiro que vai na Olimpíada ou no Mundial. Existem várias ramificações. Eu acho que o mais importante instrutor, o mais importante é você focar no que você quer fazer e tentar se preparar para aquilo, mas se preparar de verdade. O Yuri, nosso amigo Yuri lá de Sergipe, que já teve live com vocês, tudo, Sim. mandou uma pergunta, só que eu acabei perdendo a pergunta aqui porque Comigo ele fecha, não né? fez. Comigo ele não fez. Não, Comigo foi o que ele fez. né? Ele mandou a pergunta, acho que ele não voltou agora aqui. Eu vou tentar lembrar a pergunta dele. Ele perguntou alguma coisa sobre a questão dos custos para a prova de cavalos novos. Se na Europa é igual aqui no Brasil, é muito oneroso, ou se há Eu não para sei, cavalos novos. eu não sei qual é o preço O preço. do Brasil, realmente. Eu não estou por dentro de quanto custa. Mas Mas há uma política específica para cavalos novos na Europa, a nível de custo, ou é uma prova igual? o Vamos que chamar assim. acontece é o seguinte, você tem, vamos falar, cada país tem a sua política, mas a maioria deles, vamos falar de Bélgica, França, Holanda, não tenho certeza como é, você tem um ciclo de cavalos novos. Esse ciclo como funciona? Você paga no início do ano uma anualidade, tá? Que é barata, que não é uma coisa cara. As inscrições por fim de semana são ainda mais baratas. Não é barata, é uma coisa bem quase que simbólica. E você vai saltando, vai formando seu cavalo dentro do ciclo. Se você quer saltar com seu cavalo novo, um concurso internacional que existem provas de cavalos novos, aí é claro que vai ficar um pouco mais caro. Uma inscrição internacional, ela oscila de cavalos novos entre 350 e 500 euros.
por evento. Tá. Isso está incluído serragem, está incluído tudo, cocheira, tudo. Ah, Dá tá. mais ou menos 500 euros por cavalo. E aí, mas isso você quer se dar o luxo de levar o teu cavalo para o internacional, coisa que é totalmente desnecessária se o seu objetivo é apenas formar o cavalo. Da onde vem a necessidade de levar para o internacional? É que no internacional você, teu cavalo vai ter uma visibilidade diferenciada, porque a A maioria dos, vitrine é diferente, né? a maioria dos internacionais são difundidos hoje em dia na internet para o mundo inteiro, com diversos sites que fazem esse tipo de divulgação. E então a visibilidade é outra, óbvio, só para o internacional. Mas A aí é uma vitrine é escolha. maior, né? Mas aí é uma escolha, não é? Você não precisa e não é obrigado a levar um cavalo no internacional para formar ele até ele chegar no nível que ele tem que ter para virar um cavalo de ranking. De jeito nenhum. Outra pergunta que mandaram pra gente, é um assunto que eu gosto muito, ontem inclusive eu falei com o Zé, que vai ser candidato à Federação Paulista aqui, não sei se chegou a acompanhar alguma parte, é sobre a formação dos cavaleiros. Sim. Isso é um assunto muito... De vez em quando aqui no Brasil passa por isso. Hoje a Federação Paulista está fazendo um projeto que vai anunciar em breve, sendo conduzida pelo Thiago Camargo, que é diretor de salto, né? Sim, é E um grande amigo meu. já teve Pronacap, tem Coach, e o Brasil realizou alguns cursos aqui. Já tiveram várias iniciativas, né? Como é que tu vê essa preparação dos instrutores e como isso reflete na formação dos cavaleiros? Eu acho super importante você se preparar, de uma maneira geral. Tudo que você fizer que seja uma coisa que seja uma preparação para você ficar melhor. O médico ele não vai no congresso, o veterinário não está toda hora indo para congresso também. Então, por que não o instrutor? Por que não o cavaleiro? Eu vejo tudo que é feito com o objetivo de aprendizado é válido. É válido. Eu não vou dizer para você que eu acho que seja uma coisa essencial para você ser um bom instrutor, porque existem diversos caminhos e diversas maneiras de se preparar. Mas qualquer coisa que seja uma preparação e que seja feito de boa fé, com uma boa intenção, é válido. Mas tu acha que a confederação tem que ter uma atuação dentro disso? Como é que funciona em alguns países aí na Europa? Ou tu acha que tu segue a ideia de que o mercado vai selecionar? Olha, aqui na Europa o que acontece é o seguinte, você tem uma formação de instrutores. E, pelo menos na Bélgica, é assim que funciona. Também outra coisa, a Europa, vamos deixar claro, é um continente, né? Não é um país. Sim, Então, verdade. você tem países que têm leis diferentes. Então, a lei da Itália é uma, a lei da Bélgica é outra, a lei da Alemanha é outra, e cada um... Então, vamos falar da Bélgica? Ok. Na Bélgica é o seguinte, você tem... os instrutores, eles têm... eles podem... tem algumas escolas na Bélgica, tem uma que é até muito tradicional, que é a escola de equitação de Geves, que você vai e você estuda como uma universidade durante 3, 4 anos. Você aprende o básico de tudo, botar uma ferradura, trabalhar um cavalo, as figuras de adestramento, a parte teórica, e você sai de lá com um diploma de instrutor de equitação. E você, com esse diploma de instrutor de equitação, você pode dar aula em centro hípicos e ensinar o básico para para qualquer criança e qualquer iniciante, não necessariamente uma criança que esteja montando. Depois, na Bélgica, a cultura é um pouco diferente do Brasil, e isso eu não acho boa. Eu acho que nesse ponto o Brasil é muito melhor, nesse ponto, é que os instrutores aqui, de uma forma geral, eles são pagos por aula. Então, uma pessoa vem, te chama, você dá uma aula avulsa e você vai embora. Agora, em teoria, ou você é um cavaleiro de nível alto e tem uma licença internacional, e aí você pode dar aula para quem você quiser, ou então você tem que fazer esses cursos de preparação. Aqui é assim que funciona. Vamos falar ainda de Bélgica, né? Para não ficar muito aberto o leque. Porque tem vários países que tem uma leizinha outra diferente.
aqui no Brasil tem muita aquela dúvida, mas o cara que já está no mercado, o cara que já é campeão olímpico, aí na Bélgica, o cara que já tem uma carreira consolidada, já representou a Bélgica, ele já tem essa autorização. Ele Então, precisa. basta ele ter uma licença internacional. Tá. Ou seja, esse cara aí salta internacional, né, a partir de um certo nível. Você tem a licença É. internacional, você tem 3 tipos de licença internacional, são siglas diferentes. Quando você tem a licença Certo. internacional, as duas mais fortes, aí você pode dar aula para quem você quiser, aonde você quiser. Aqui no Brasil, como a gente falou, já tiveram várias bandeiras, né? E uma das bandeiras mais, como é que a gente pode dizer, que eu sou mais adepto, vamos falar assim, é a gente pegar grandes nomes do hipismo, consagrados, né? Sim. Esses caras são automaticamente levados a esse posto, todos olímpicos, todos que foram campeões brasileiros de sênior, tá? Queria Sim. ser Você faz um padrão e algumas coisas, serve. Faz um padrão né? e serve. E quem vai vir depois se enquadra, né? Sim. Tem algum modelo, que alguma forma que tu acha que funcionaria, conhecendo a cultura do Brasil, conhecendo mais o Brasil, que tu acha que seria um bom caminho? Eu acho que sim, eu acho que você poderia formar uma comissão com alguns nomes incontestáveis. No Brasil tem vários. E aí eu acho que os instrutores que já existem hoje, que vivem disso, você não pode chegar simplesmente assim, você a partir de agora você não pode mais dar aula, você não pode mais fazer isso, vai vender jornal, não dá para você. Existem famílias que vivem através desses instrutores, tem que ter uma certa consciência. Mas eu acho que você podia, como tem, sei lá, o Guide Michelin, por exemplo, de restaurante. Você não tem restaurante 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, é um exemplo, né? Você poderia fazer isso. Olha, o cara que chegou a ser campeão brasileiro de sênior, ele é um instrutor 5 estrelas. Eu acho também o seguinte, eu acho que você também tem que ver, o fulano de tal teve aula com fulano de tal e o resultado desse aluno é esse. Porque eu acho que o resultado do aluno também tem que valer, não só o Sim, resultado da pessoa em si como cavaleiro. perfeito. A gente conhece também no mundo muitos cavaleiros que foram de um nível muito inferior ao que eles foram como treinador. Isso acontece também, entendeu? E vice-versa, né? E vice-versa. O que eu saiba, o Tite não era craque de bola e ele é técnico da seleção, não é isso? Então, Sim. Filipão acho que nunca nem jogou e foi campeão do mundo. Então, eu acho que tem você tem que ter, assim, claro, que um cavaleiro que tem um nível incontestável, ele é incontestavelmente um 5 estrelas. Por que não, se ele consegue fazer? Agora, também aquele cara que conseguiu passar, fulano de tal, ele nunca saltou mais do que 1,40 m na vida, mas em compensação, tem 3, 4, 5, 6 alunos que ganharam brasileiro, que foram no Sul-Americano e que fizeram um bom resultado. Claro que isso também tem que valer, né? De alguma maneira. Então tem que ponderar isso aí. Mas acho que padronizar é importante. O teu pai comentou que ele já tentou junto à CBH, a FERJ, e que agora vai fazer a escola para profissionais ano que vem aí na região. Acho que Ele foi, está com era um isso, projeto bem era bacana isso que estava falando mais cedo? Não, o projeto que nós estamos falando é uma coisa para democratizar o esporte e levar Tá. o esporte de uma maneira mais acessível a, a todos que amam o cavalo e que amam o hipismo. É mais Legal. trazer a essência do cavalo antes de outros quesitos que hoje em dia são colocados na frente. Mas esse papo aí é melhor você ter com ele, porque A gente vai ter. na hora certa, eu tenho certeza que vai ser uma live incrível quando for falar desse projeto. Só quero abrir um parênteses aqui, que entrou agora há pouco a minha mãe aqui, mandar um beijo para ela, Manda outro. o grande amor da minha vida aqui. Manda um beijo Ela para ela também. sempre, ela sempre entra, eu estou no meio da conversa, nunca falo, agora tem que falar, né? Até para ela poder assistir sempre, né? Exato. Felipe, Olimpíada só ano que vem. Vamos voltar um pouco agora para o Cavaleiro Felipe Filho. Estava nos planos buscar a Tóquio esse ano? Como é que está nas metas Tóquio 21? Como é que está o Felipe como cavaleiro? Eu acho que o Felipe, como cavaleiro, ele está vivendo um momento. Eu acho que eu me sinto vivendo um momento muito bom da minha equitação. Eu tenho 2 cavalos de grande prêmio, de alto nível. Um deles
era integrante da equipe do Pan-Americano. O outro foi integrante da equipe de Barcelona e classificou, já acho que em mais de 10 grandes prêmios 5 estrelas durante o tempo que a gente está junto. Então, são 2 cavalos importantes que integram o time do Brasil. Agora, como eu me sinto preparado, existem muitos outros que se sentem preparados e que realmente estão também. Então, eu acho que ia ser uma briga saudável, dura, mas que eu estava pronto para participar. E o que eu acho é o seguinte, eu acho que a grande meta é você se colocar em forma para participar do processo. E depois você tem que tentar ser um dos melhores dentro do processo, mas sabendo e torcendo para que a equipe seja a melhor possível. Então, você está dentro do projeto, você está dentro de um time. Dentro do time, você já está elevando os níveis, ajudando a elevar o nível dos seus companheiros, porque você está competindo contra eles e se você está bem preparado, eles também vão ter que se preparar melhor. Né? Isso é um reflexo. Então, no momento que a gente está ali competindo junto, fazendo diversas Copas das Nações pelo Brasil, colocando a casaca verde nas pistas mais tradicionais do mundo, eu acho que isso é o grande objetivo. E a Olimpíada, o Mundial, o Pan-Americano, ele é um fim de semana a mais na vida, claro, um fim de semana mágico, um fim de semana único, mas é uma competição a mais. Eu acho que a vida não pode terminar, a luta não pode terminar porque você não foi e nem ela acabou porque você foi. A coisa continua. O importante é se manter no nível e se sentir parte do time. Porque o nosso time não são aqueles 5 que estão indo, ou os 4 que estão saltando, ou os 3 que estão saltando no caso da Olimpíada. O nosso time é um grupo de, sei lá, de 20, 30 cavaleiros que saltam em alto nível, 20, 30 conjuntos que saltam em alto nível, e que vão se preparar para tentar um objetivo final de resultado, que é chegar no seu ápice. Não saltar uma Olimpíada, não saltar um Mundial. Isso é uma consequência do que você vai estar fazendo naquele momento. Perfeito. Uma das marcas que a gente ficou muito claro nas lives foi a presença do Gerdá como técnico do Brasil, né? E a unanimidade que ele é, principalmente entre vocês, cavaleiros. O Marlon e o Eduardo estiveram aqui durante o indoor, e aí a gente fez até uma entrevista lá para a site da Paulista, e eles falaram isso, e todo mundo fala isso em live, do quanto o Gerdá, além do técnico que ele é, o quanto ele está conseguindo congregar a equipe, quanto a gente ouve o Felipe elogiando o Marlon, que elogia o Eduardo, que fala que o Eduardo acha que o Stefan pode ir, quanto a gente sente um clima de equipe, e o PAN coroou isso tudo. E uma das coisas que foi levantada em algumas lives é a autonomia de escolha do chefe de equipe. Ele tem autonomia, tem que ser na pista. Como é que tu vê que deve funcionar, falando da equipe hoje, falando da comissão técnica de hoje? Então, falando da comissão técnica de hoje, o nosso contato assim no dia a dia, tecnicamente, é com o Felipe Gerdá. O que eu gosto no Felipe Gerdá é que eu vejo nele uma certa sinceridade que me agrada e uma exigência que me agrada mais ainda. Então, por exemplo, agora nesse final de semana, ele sempre bate muito na tecla. Eles estão reclamando que a legenda está me tampando, mas não tem jeito isso, é assim, né? O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso tirar aqui, se eles forem... Não, é legal, deixa passar. Prefere que fique? Então, você que manda. Eu, por mim, acho que porque assim eu fico interagindo com o que está acontecendo. A gente consegue acompanhar o que estão falando aí. Exato. O que eu queria dizer é o seguinte, que o Felipe, ele é um cara que você sente nele uma sinceridade em querer o resultado. Ele realmente quer que a gente vá bem, ele se sente parte do projeto, ele se sente parte... Você está ali na pista, você vê que o cara está lutando junto contigo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Tá? Ele mostrou para mim diversas vezes, eu posso citar agora o último concurso, a gente estava disputando essa seletiva aí para esse grande prêmio, e meu cavalo estava fazendo uma pista maravilhosa, mas realmente maravilhosa, eu também estava montando bem, estava bom de ver. E ele sempre bate muito na tecla
que não quer que a gente faça excesso, que não quer que a gente faça excesso, que a gente procure galopar e tal e tal. E eu vinha num ritmo bom, que eu tinha certeza que eu não estava no excesso, e não abri uma curva consideravelmente como eu devia ter aberto para poder passar o obstáculo. A minha abordagem não foi a melhor nesse salto, eu fiz uma falta. E no reconhecimento de pista, ele falou, olha, você tenta ganhar tempo em tudo quanto é lugar, menos nesse lugar. Tá? E eu, infelizmente, não caprichei na curva como eu deveria e eu fiz a falta. Quando eu saí da pista, o cara estava puto da vida. Eu falei, porra, mas eu te falei que era o único lugar que eu não podia ganhar tempo. E isso é legal. Isso é legal, porque você vê que o cara tá ali lutando contigo para você chegar num objetivo, para você chegar numa coisa, sabe? Então, por um outro lado, eu tive também adversidades muito maiores do que isso e vi outros cavaleiros também com problemas muito sérios, ou seja, fui eliminado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nessa hora o cara vem e te abraça, em vez de te crucificar. Então, quando você está bem, ele está exigindo, quando você está realmente mal, ele te abraça e te levanta. Eu acho que isso é o papel de um treinador. E ele deixa também a liberdade para a gente fazer o que a gente quiser. Ele não é aquele cara que fica querendo aparecer, dizer, treina dessa maneira, treina daquela. Não, ele, pelo contrário, ele é um homem do cavalo e para mim, pelo menos, eu estou adorando poder interagir com ele. Espero continuar adorando. Espero que eu não tenha uma desilusão. Hoje eu estou adorando. Eu acho que com essa atual comissão, Pedro, esse formato que está, ele tem o poder de decisão ali mais forte, seria um modelo bacana? Ou tu acredita que deve ser aquele modelo, tantas provas, quem tiver tantos zero vai? Não, eu particularmente, eu acho que não. Eu acho que tem que ser um modelo como... O modelo é esse mesmo. Eu acho que você tem que ter um técnico, desculpa a expressão, mas que bote o pau na mesa e que diga, a equipe é essa porque eu quero que seja essa e eu estou botando essa equipe porque é isso, assim, assim, assado. Agora, tem que ser um cara que seja legítimo, né? O técnico tem que escolher quem ele bota para jogar. Agora, tem que ser um cara que seja legítimo. E, obviamente, não pode ser um cara que esteja, vamos dizer assim, tolindo alguém que tenha fazendo um resultado muito bom, etc. Né? O Filipão não levou o Romário para a Copa, todo mundo criticou, o cara foi lá e ganhou a Copa. Se ele perde a Copa, ele estava fodido. Também ele tem que ter essa responsabilidade, não é isso? Agora, eu acho errado também quando tem um técnico que está vendo que não está dando chance, que não está dando oportunidade para os cavaleiros se mostrarem, pelo menos. Isso não pode. Você tem que poder ter a chance de mostrar a tua cara. Agora, na hora do vamos ver, ele tem que escolher. Hoje em dia ele tem tanta gente indo bem que vai ter que ser uma escolha. Não vai ser diferente. Entendeu? Como tu vê a possibilidade... Ainda bem que não vai ser diferente. É um problema bom que ele tem, né? É um problema bom, exatamente. É um problema bom que nós todos temos. Exatamente. Como tu vê a possibilidade do Brasil ter uma seletiva, ou uma pré-seletiva, ou um processo de seletiva? Como é que tu vê esse pleito esse assunto que é tão levantado aqui? Para o Brasil, que você fala? Dentro do Brasil, em solo brasileiro. Eu acho que dentro do Brasil o que tem que fazer independente se tem um conjunto saltando 2, 3 ou 50, você tem que ter uma prova importante. Eu acho que a prova tem que estar lá, o patamar tem que estar alto. A prova tem que estar ali. Tem que estar ali armada, tem que estar ali. Seja para 2, 3 saltarem ou 4 saltarem. E a premiação mais forte tem que ser nessa prova. Não pode ser como existia também numa época que neguinho dava carro para saltar para quem estava saltando 1,20 m. Acho legal se der carro para quem está saltando 1,20 m, desde que você dê, então, uma limusine para quem está saltando 1,50 m. Entendeu? Eu acho que a premiação alta tem que ser na prova grande. É assim que eu vejo, pelo menos o meu modo de ver. E mesmo que tenha poucos concorrentes saltando, eu acho que essa prova tem que existir, de qualquer jeito. Agora, quanto a pessoa sair do Brasil dentro de uma equipe, isso eu não acho certo, porque eu acho que você tem que estar competindo internacionalmente. Infelizmente, infelizmente, o Brasil ele é praticamente uma ilha dentro da equitação. Você não sai do Brasil, hoje em dia não tem interação já dentro da América do Sul, que é uma coisa que deveria voltar a ter, campeonatos americanos, circuitos sul-americanos, como já existiu uma época. Hoje em dia não tem muito. Hoje em dia, o argentino e o chileno, eu trabalho com comércio e eu tenho
amigos e parceiros em todos os países, eles hoje em dia, para eles é mais barato ir saltar em Wellington do que vir saltar no Brasil. Então tem alguma coisa errada, entendeu? Mas isso é uma coisa que vai além do hipismo, é uma coisa que é um problema praticamente político e econômico da América do Sul. Mas já que não existe essa interação, eu acho que sim, você pode se preparar no Brasil, se sentir preparado e depois tem que acabar a sua preparação no nível internacional. E aí esse nível internacional vai ser ou nos Estados Unidos ou na Europa, dependendo da onde for mais fácil para você, dependendo da onde for a competição. Aí é questão de circunstância. E como já colocaram em várias Pode ser lives, né? também em Calgary, pode ser em vários lugares, mas onde você enfrente o alto nível, né? Você tem que estar enfrentando o alto nível. E como já colocaram em várias situações aqui, se o cara não conseguir a vaca, ele volta para o Brasil outro cavaleiro, né? É o que eu falei E antes. outro nível, né? É o que eu acho é o que eu falei antes. É isso que tem que ser importante. É fazer parte do processo. Quem vai é uma consequência de quem vai estar indo melhor. Mas se você está bem o suficiente para estar dentro desse processo, é que você está num nível bom. E se você for competir com esses cavaleiros que estão dentro do processo, em diversas Copas das Nações, sejam elas aonde for, você ainda vai estar elevando mais ainda seu nível e representando o Brasil, sabe? Se representar o Brasil numa Copa de Riksted, de Labole, de Aachen, de Roma, onde seja, de Wellington, qualquer Copa do Brasil, esse tem que ser o objetivo do cavaleiro. É você chegar a poder botar a casaca verde sabe, e querer escutar o hino como vencedor daquela Copa das Nações. Naquele momento, você é a seleção brasileira. Essa é a cultura que tem que ter. Não a cultura aí, desculpa, para mim, uma cultura subdesenvolvida que lembram só de em 4 anos quando tem uma Olimpíada. Não é isso. Não é assim. Entendeu? Não é assim. Como tu acabou de citar, a palavra que tu usou é a cultura, né? A gente se prepara para. São os ciclos olímpicos, né? Quando chega perto, a Olimpíada é importante. A base do esporte, a preparação. Eu vou ser sincero, eu fico com vergonha quando eu estou vendo uma Olimpíada na televisão, e que acontece comigo também, porque nós somos todos torcedores, e muitas vezes eu fico puto que o fulano de tal não ganhou a medalha de ouro na canoagem. Meu amigo, eu quero saber durante o ano quando é que eu apoiei esse cara para esse cara ter a medalha de ouro na canoagem. Que prova de canoagem que eu vi? O que eu fui fazer? Qual foi o telegrama? O telegrama não existe mais. Qual foi o e-mail que eu passei para ele? Qual foi o e-mail que eu passei para ele? Dizendo assim, pô, meu amigo, vamos lá que você vai... Como é que eu posso exigir ou ficar chateado que esse cara não ganhou uma medalha se eu passo durante 4 anos sem saber o nome dele? Entendeu? E no Brasil, infelizmente, acontece isso. Por isso é que nós, já para começar, os cavaleiros brasileiros, eles têm que dar importância em qualquer competição do circuito internacional que seja importante. Porque isso aí depois vai te levar num nível olímpico de uma maneira natural, se for o seu momento. Eu vejo assim. A gente reclama muito, é um tema recorrente, não é reclamação como crítica, né? A gente levanta muita bandeira, digo a gente, a comunidade hípica, da pouca visibilidade do hipismo. E a gente ouve muito falar, a Europa tem a cultura hípica, e aí vai de novo o que tu falou, que são 2 países, são países, né? A Europa não é um. Nos concursos, o grande público aí, é público do cavalo ou é como aqui? É público do cavalo como aqui ou não? Não é aquele cara que sai para assistir a canoagem, como tu falou, por lazer, em vez de ir para o cinema, vai ver a prova? Aqui é incrível, porque primeiro é o seguinte, eu acho que o público do cavalo aqui abrange desde o cavaleiro de alto nível até o cara que tem uma eguinha de cria no quintal da casa dele, porque é uma coisa da cultura, o cara que tem um cavalinho de passeio, tudo isso é o público do cavalo. Ou o cara que montou um dia, que hoje em dia nem monta mais, tá? Mas que já montou um dia, mas que segue no esporte. Então, isso é o público do cavalo. O público do cavalo é uma coisa enorme. Agora, se você for numa competição na Alemanha, por exemplo, ou numa competição como Riksted, que tem um público enorme, ou Labole, você sente o quanto o público conhece do esporte. O cara chega um pouquinho dentro, não estou falando uma Georgette, não. Todo mundo já...
acompanhando aquela coisa. Aí o cavalo dá um salto maravilhoso, se esforça, todo mundo bate palma. É uma coisa que você sente que está encastrado na cultura. Da mesma maneira que todos nós brasileiros sabemos quando um time está jogando bem em futebol ou não. Faz parte aqui da situação. Isso é O uma pessoal está coisa pedindo, muito antiga já aqui. Então, a turma está pedindo para tirar as perguntas fixas. sim. Aqui, para mim, ela não aparece, tá, gente? Inclusive, eu já fui lá, Caraca, mas já tá apertei ela, rápido. Pede para não sei o que do Neto, agora eu não entendi. eu não vi agora. A pergunta foi muito rápida, não vi também. Falou alguma coisa do Felipe Neto, eu acho, mas passou correndo. Tá. Então, ela não pede para te falar do Felipe Neto. Ah, tá. Se eu perguntar, Yuri, tá aparecendo a pergunta, eu já saiu. Porque para mim não aparece mais. Aí o pessoal me avisa aí. Então, o Jorge pediu para te falar um pouco do Felipe Neto, e aí eu vou prolongar um pouco aqui a pergunta. Há a palavra projeto é muito formal. Um sonho em ver 3 gerações juntas numa equipe? Cara, esse projeto aí é um projeto que a gente tem certeza que a gente vai realizar. Isso aí é ponto pacífico na nossa família. Isso aí vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Isso aí vai acontecer. Estamos na torcida. Agora, E aí, se vai acontecer numa Copa das Nações na Finlândia ou em Aachen, ninguém sabe, mas que vai acontecer, vai acontecer. e aí o Jorge pediu para te falar um pouco do Felipe Neto, do teu filho. Cara, Felipe Neto, primeiro é o seguinte, ele é novo, ele tem 14 anos, tá? O caminho que ele tem pela frente é enorme. As possibilidades dele chegar a ser um cavaleiro de ponta também são enormes, mas o caminho é muito longo. Eu vejo que todo mundo cria uma expectativa muito grande em cima dele. Eu, como pai, também tento proteger isso aí. Mas ele tem muita chance realmente de virar um cavaleiro diferenciado. Isso não tô falando, não é falado por mim como pai, foi falado pelo Neco, pelo Rodrigo, e a gente constata isso aí. Claro que vai oscilar, claro que vai errar muito, claro que vai cometer muitos erros, e eu espero que ele cometa, porque a gente aprende muito com a derrota, né? A gente aprende muito com os erros, isso só fortifica a gente. Então, faz parte do aprendizado, momentos mais difíceis e momentos melhores. Ele acabou de ter um resultado que foi, para nós, inesperado, porque ele ficou em 6º no Campeonato Belga com 70 e tantos conjuntos, sendo que ele tem só 14 anos. Ele fez o pulo direto aqui não existe essa possibilidade de pré-isso, pré-aquilo, pré-não sei o quê, pré-adolescente, pré-júnior, pré-mirim, não tem. Aqui direto, então ele teve que fazer esse salto direto. Bom, e fez bem feito, ficou em 6º, foi chamado, ainda não veio oficialmente, mas foi chamado para representar a Bélgica no CSO de Fontainebleau, que vai ser como se fosse o campeonato europeu esse ano, já que não vai ter europeu, vão estar as melhores equipes. O chefe de equipe falou, olha, como teu filho montou no Grande Prêmio, porque ele ganhou o Grande Prêmio do Campeonato Belga, ele falou, como ele montou no Grande Prêmio, acho que a gente quer contar com ele na Copa das Nações. Então, ele está no caminho muito bom, muito bom. Agora, ele está aprendendo a profissão toda desde o início, né? Assim, a desilusão com a venda de um cavalo, a expectativa com a formação de um cavalo, de um outro. Ele tem muitos exemplos. Ele tem a mãe dele também, que é uma craque. Então, ele tem na frente dele muita gente, tio, avô, pai, todo mundo ali, mãe, todo mundo ali para trilhar o caminho dele. E ele tem correspondido. Vamos torcer para que continue e que seja essa a vontade dele, né? O teu pai complementou que eu falei aqui as 2 gerações, e aí deixou claro que é os 4 na equipe, não são só os 3, né? Não, mas exatamente, são os 4. Não, porque eu falei as 3 gerações, eu acho que talvez ele pode ter pensado que estava, mas são os 4, Não, sim, é o Copa das que a Nações. turma está torcendo. Nós vamos fazer essa Copa das Nações e falta pouco tempo. O Yuri está perguntando qual foi a altura desse campeonato que ele pulou. Termina a final, termina 1,45 m.
O último dia. 1,14 ele tá. É 1,35 m a Cássia, 1,40 m o segundo dia, 1,45 m o Grande Prêmio. Legal. Felipe, as lives fizeram muito, muito barulho, no bom sentido. Sim. E há um tempo atrás tu te pronunciou via carta. Né? Ah, você viu? É. Né? A gente até passou para mim, a gente até... Você consegue segurar um segundo? Eu só vou pedir um carregador, porque senão a bateria foi... Tranquilo. Um minuto. Tranquilo. Aí eu peço aqui para a turma que mandou pergunta, e eu prefiro que mande por aqui que não mande para a caixa. Que aí na caixa nem sempre sai a pergunta. O Yuri, tu mandou uma pergunta, eu fiz, não sei se eu fiz completa a pergunta sobre o custo do Cavalos Novos na Europa. Não sei se já tinha voltado aqui. O Antônio mandou uma pergunta que eu perdi sobre o trabalho de plano, Cavalos Novos, Antônio. Você ainda está por aí. Como foi na live anterior, eu acabei perdendo aqui a pergunta. Desculpa aí, foi mal. Cheguei. Tranquilo, Felipe. Estamos de volta. Ok aí? Abaixa Ok, um pouquinho perfeito. para o pessoal te ver melhor, não reclamarem. Tá ok? E nós não vamos entrar nos detalhes da carta, né? Uhum. Mas tu Mas encerra pode ela falando entrar, que... porque se quiser pode entrar, porque o que eu escrevi está Tranquilo. escrito. Então, não, eu quero pegar o grosso dela e depois a gente pode citar ela cada etapa, né? Uhum. E tu finaliza ela falando de um movimento perigoso que pode estar acontecendo, né? Um movimento preocupante. Sim. Tu pode citar sobre especificamente o que é? Não, o movimento complicado, na minha opinião, esse movimento, no que aconteceu é o seguinte, a gente viu algumas lives tendenciosas, entendeu? Falando coisas que não cabem, criticando uma equipe que foi medalha de ouro no Pan-Americano, e, enfim, e querendo citar coisas que não cabiam dentro das lives, e fazendo uma certa política de uma campanha. Eu senti um pouco isso, entendeu? Eu achei que tinha gente fazendo campanha, gente fazendo, falando que não devia. Então, já que falaram que não devem, eu vou escrever o que eu devo. E foi assim. Não sei se cortou aí, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. O filho, eu quero achar que eu não consigo achar a pergunta, perdi mesmo. Nós falamos um pouquinho do Cavalo Novo, né? O Yuri fez aquela pergunta há pouco em relação ao custo, explicou um pouco. Agora, só o seguinte, só vou te cortar. O que eu quero dizer é o seguinte, que com essas lives, o que eu quis dizer naquela carta, é que nós estamos vivendo um momento de retorno ao esporte saudável, ao esporte justo, ao esporte, pelo menos, de união, as pessoas vivendo de novo em harmonia, saindo para jantar os cavaleiros juntos, todo mundo, assim, dentro do possível, ajudando o outro, torcendo para o outro, dentro de uma filosofia que eu não via há muito tempo, e que eu cheguei a ver quando eu era muito criança, mas depois eu não vi mais. E o meu medo é que eu estava vendo um movimento de filosofia que vinha um pouco contra ao que estava acontecendo nesse momento. E isso aí que me preocupava um pouco. Liderado por pessoas que, na minha opinião, foram, politicamente falando, responsáveis por essa desunião que imperou no Brasil durante anos. Então, é só isso que eu não queria. Tranquilo. Vamos voltar um pouquinho mais para a parte hípica. Sim. Né, Minas? A gente falou muito do Cavalos Novos, a pergunta do Yuri sobre a questão de custo e tudo. E o Neco, numa live dele com o João, ele falou que para ele o BH está ali entre as 3, 4 raças do mundo. Ele citou ali, tem 3 grandes raças e tem um BH. É mais ou menos nesse sentido a frase dele. Sim. Tu vê dessa forma? Tu acha que o cavalo BH não. hoje está de igual para igual? Vejo não. Falta quantidade? Como é que tu vê esse cenário? Não vejo assim, não. Eu acho que existem muitas raças que estão na frente do BH, não 3 ou 4. Eu acho que só na Alemanha você tem 5, 6 studbooks diferentes e certamente 4 ou 5 desses studbooks estão na frente do BH em nível de resultado. Na Bélgica são 3 studbooks
que certamente estão na frente do BH a nível de resultado, todos os três. Sela Francês também à frente do BH. Então, não vejo dessa maneira. Acho que o BH é uma raça que tem um futuro brilhante, já mostrou isso. Eu acho que ela nem tem tempo de criação suficiente para ser comparada com esses outros studbooks. Então, não acho também que seja um problema de competência de quem está criando o BH. Eu acho que é uma questão de tempo também, né? Porque nós já conseguimos produzir cavalos que, sim, foram comparados. Aquele cavalo em si, comparado podemos falar de cavalos que são diversos aí, que se destacaram a nível internacional, e contra os melhores, e realmente muito bem. Mas eu acho que ainda falta um bom espaço para que a gente consiga chegar a estar nesse patamar dos melhores. Mas realmente tem cavalos excepcionais no Brasil. Acho isso aí que é questão de tempo e na hora que tiver implementado uma filosofia mais a longo prazo, que a gente já falou antes, aí vai ser uma maravilha. Ainda vai melhorar ainda, sem dúvida. Em alguns países da Europa, há essa questão do cavalo novo, os 4 anos. Né? Alguns países não têm 4 anos, outros países têm um limite de prova que o cavalo pode competir no ciclo ali, no mês. E aqui no Brasil tem a prova aberta, vamos dizer, normal. Como é que tu vê essa questão, principalmente do 4 e 5 anos? Eu acho que eu acho legal ter a prova de 4, eu acho legal ter a prova de 5, não vejo problema nenhum nisso. Mas eu acho que deveria existir, como já foi falado em algumas lives, eu acho essa ideia espetacular. O primeiro que eu ouvi falar isso foi o Zé Roberto, eu acho, se não me engano, mas eu acho que é uma ideia fenomenal, que é de tentar dar um bônus para o cavalo que chega na prova de 8, 9 anos, sei lá, com 9 anos, saltando uma prova grande. Mas para isso já tem que começar a ter a prova grande. O problema também é o seguinte, como é que a gente quer motivar os cavaleiros a produzirem cavalo de 1,50 m ou 1,60 m se essa prova não existe no calendário? Não é verdade? Se a gente disputa um grande prêmio CSW, às vezes, que a chamada é 1,60 m, a pista está 1,45 m. Então, é complicado. Você tem que primeiro mostrar o exemplo fazendo a competição. E aí, sim, daí em seguinte, motivar os cavaleiros a buscar esse negócio. Agora, eu acho muito legal também a categoria de 8 anos, como tem na Alemanha e aqui na Bélgica também estão começando a fazer cada vez mais. Eu acho que é uma categoria boa, porque, ao meu modo de ver, o que a experiência me traz, eu acho que o cavalo ele não está realmente pronto antes dos 10 anos. E eu acho que ele vai atingir o auge dele com 11, 12, talvez 13, em alguns casos até 14. Atingir o auge, tá? Então, acho que com as regras das boleteiras sendo tolhidas e diminuídas, isso ainda vai demorar mais, porque o tempo que o cavalo precisa para ele estar com o salto dele, com domínio do salto dele, de uma maneira harmoniosa e vamos dizer assim, regular, é muito tempo. O cavalo demora muito a estar realmente pronto. Por melhor que você faça ele, aliás, quanto melhor você fizer, às vezes demora até um pouquinho mais, usando um pouco menos de artifício e tal, mas quando é bem feito, você sente o cavalo chegando. Você vai comparar um cavalo do meu irmão, por exemplo, o Comic, quando ele tinha 9 anos, e o Comic com 11, são 2 cavalos totalmente diferentes. São 2 cavalos totalmente diferentes. E assim, isso é só um exemplo dentro da família, tem vários. Entendeu? Felipe, como tu falou, passou tão rápido a primeira hora e agora está passando já a segunda. Eu até deixei de lado essa pergunta que eu sempre faço para os cavaleiros. E tu acabou citando, vamos falar dela, a questão da boleteira. Como é que tu vê essa mudança de regra? Tu acha que isso vai beneficiar os cavalos? Vai fazer com que os cavaleiros precisem melhorar mais, refinar o treinamento em casa? Como é que tu vê essa alteração? Cara, eu fui contra e continuo contra até acabar a boleteira. Que eu acho que é o seguinte, eu acho que o desenvolvimento do material é uma coisa que faz parte da evolução da vida. Então, se desenvolveram essa boleteira. Agora, claro, essa regra só está vindo porque abusaram dela. Se não tivessem abusado dessa regra, essa regra não viria. Mas eu acho que existiria, talvez, formas diferentes de você tentar padronizar isso aí um pouquinho.
Eu acho que como estão fazendo agora, não está ruim. Eles estão só diminuindo a boleteira. E vamos ver Sim. como é que isso que vai ser a evolução disso aí. O problema é que você chega a ver, e no Brasil tiveram diversos casos, cavalo que não consegue encostar a pata no chão, que tem que segurar a mão, o outro botar quase que um cachimbo para poder botar a boleteira. Claro que tem alguma coisa errada. Claro que isso não é certo. Claro que isso aí não é esporte. Então, se tudo tivesse sido feito de uma maneira diferente, se os cavaleiros em geral não tivessem extrapolado, essa regra não iria acontecer. Então, eu acho que é uma consequência de vários fatores, e principalmente porque extrapolaram, né? Hoje em dia você tem, tudo está na mídia, então tem a Associação Protetora dos Animais que olha, o cavalo com o pé tremendo, botando o pé para cima, aquela coisa que passando do ponto, e, sobretudo, uma carnificina para colocar as boleteiras, e isso é claro que acaba sendo uma coisa meio deselegante, além de ser, não deixa de ser um maltrato, entendeu? Agora, se tivesse feito, se nós tivéssemos usado as boleteiras de maneira diferente, talvez essa regra não existisse. Agora, como está agora só diminuindo, eu estou achando legal. Vamos ver como vai ser. Agora, acabar, eu sou contra. Sou contra porque eu acho que se você coloca pessoas mais capacitadas para poder fazer os check boots, e fazer esses check boots, talvez, vamos dizer, na entrada do paddock, obrigar o cara já a entrar com a boleteira, vamos dizer, e ver que essa boleteira está apertada. Eu acho que teriam outras maneiras de você controlar essa situação, que não, de uma vez por todas, tolir. Mas é o que estão fazendo, porque estão controlando. Então, está tudo certo. O Paulo comentou aqui sobre o que tu falava do auge do cavalo com 11 anos, né? Ele fala que, infelizmente, no Brasil, com 14 anos, já consideram o cavalo velho. Que Paulo que falou isso? Paulo Renan da Rocha. Ah, sim, Paulinho. Manda um abração para ele. Como é junto, eu não consigo ler qual é o nome aqui. Ó. Manda um abração para ele. Justamente isso, né? Eu lembro que quando começou, eu era garoto, tinha aquelas transmissões da ESPN, do Sport TV, que o Ivan Camargo comentava. Sim. E eu lembro que o Monzon, ele falava, né? Para o inglês, para o francês, o cavalo com 15, com 16, ainda é um cavalo jovem, né? Claro que jovem, não novo. Não, um cavalo experiente, mas está bem para saltar, competir. Como tu falou, está no auge, né? Não está em decadência. E aí a gente no Brasil se assustava com isso, né? Como assim? Eu ouvi falar que meu cavalo tem que se aposentar com 16. Né? Eu ouvi falar que meu cavalo com 15 já estava. Claro que existem formas, usos e usos, né? É como tudo na vida, como tudo na vida. Se você levar teu cavalo bem, você vai ter o cavalo durante muito tempo. Meus cavalos agora, eu tô com um dos meus cavalos tem 13, o outro tem 14, e eles estão em plena forma nesse momento. Então, eu acho que isso aí depende muito de como você está levando, de como você vai buscar. Agora, um cavalo de 14 anos, hoje em dia, de jeito nenhum é um cavalo velho, é um cavalo que está no auge. Felipe, tu citou agora há pouco, a gente citou a questão da boleteira, tu citou a questão do abuso. Né? Recentemente no Brasil nós tivemos um problema, eu acho que o mundo todo já ficou sabendo, né? Com relação a um cavaleiro nosso da equipe do Brasil, numa modalidade. Como é que tu acha que deve ser a atuação da confederação em caso de abuso? Tu acha que a confederação tem que ser mais enérgica? Acho que tem que ser sim. Porque a gente ouve, tu falou agora há pouco, que há um ativismo muito grande contra o esporte a cavalo. Né? Não é contra o esporte a cavalo em si, mas contra esses abusos. Eu acho que... Sim, claro. Né? Ativista no mundo tem para tudo, né? Então, também não podemos levar em consideração, porque ativista tem para tudo, não é isso? Então, não é que a gente tem que também levar isso aí de uma maneira, mas realmente, não é isso. Mas só que o que eu vejo, eu acho que a confederação sim tem que agir, sim. Eu acho que o cavaleiro profissional ele tem que dar exemplo, tem certas coisas que não pode fazer e que, enfim, eu prefiro esse tipo de coisa. Eu acho que está certo que não pode, tem certas coisas que não dá para permitir. Agora, eu não quero julgar um caso que eu não conheço bem, eu não vi. Às vezes o que você vê no vídeo não é muito o que é, mas é lamentável, é um vídeo lamentável. Tanto que a pergunta é justamente na questão abrangente, né? Na questão dos abusos. Os abusos, eu acho que os abusos realmente têm que ser reprimidos.
Ontem até... Não, foi ontem que fiz a live, uma das sugestões que alguém deu foi que a gente tenha uma presença maior de comissários de Stuart, né, nas provas no Brasil. E o comissário possa, de fato, fazer aquilo, porque o comissário tem que estar na prova 24 horas, não são, claro, existe um ciclo, tem que ter rodízio, o cara tem que almoçar, tem que jantar, tem que ir para o hotel, e acaba que ele não consegue cumprir aquela que seria uma das funções principais dele, que seria proteger os animais, né? Só que eu acho o seguinte, eu acho que não é a quantidade de Stuart, é a qualidade de Stuart. Eu acho que se você tiver 3, 4 Stuarts que sejam realmente capacitados, que sejam pessoas do cavalo, realmente pessoas do cavalo, a coisa muda. Mas aí eu acho que é um problema mundial, isso aí. Não só do Brasil. Felipe, alguém mandou a pergunta naquela caixinha e passou, pediu para te comentar a história do teu cavalo, só que eu não consegui ler o nome do cavalo, se é o teu atual cavalo, e pede para contar a história do DVD, eu peguei rápido. Não sei DVD? quem foi que mandou, o DVD, não sei se foi, eu acho que foi o Antônio que mandou. Antônio, manda por aqui a pergunta pra gente, porque eu não consegui, que não chega lá inteira para mim quando a pergunta é grande. O Antônio Pimentel que mandou. Tá me ouvindo? Bom, eu tô te ouvindo, mas eu não tô entendendo o que é Tá, ele, DVD. ele tá aqui, ele mandou aqui, o Felipe. Vou te contar um pouco da história do teu cavalo, teu atual cavalo. Qual cavalo que ele quer saber? Eu tô com O dois. DVD na cocheira. Ok. Tá. Tá? Não, É que não esse é o chega seguinte. inteira para mim. Um dos meus cavalos de ponta hoje em dia, o Chacito, que é um filho de Chaco Blue que eu monto, Sim, o chassi. que é um dos meus cavalos de ponta, ele era um cavalo Acho que ele que chegou. Tá ouvindo, não? tô ouvindo, tô ouvindo. Ele chegou em casa muito estressado. Ele era um cavalo realmente complicado. Ele tinha passado na mão de grandes cavaleiros, importantes cavaleiros do circuito mundial. E o cavalo estava meio desacreditado, totalmente desacreditado, para falar a verdade. E o cavalo era um pouquinho perigoso, porque ele entrava dentro da pista, ele perdia a têmpera e, e era uma coisa meio desagradável. E depois ele tinha um trauma com telão, que é uma coisa fora do comum. E a gente, enfim, o cavalo foi evoluindo, foi mostrando que tinha alguma coisa a mais do que um simples cavalo traumatizado. E a gente teve a ideia de colocar uma televisão passando vídeo de cavalo dentro da cocheira dele. Então a gente instalou uma televisão grande, uma televisão grande, e ele ficava se vendo saltar o tempo inteiro lá e vendo outros cavalos saltando, para ver se dava uma controlada nessa ansiedade dele. E, enfim, não sei se ajudou ou se não ajudou, porque foi um processo longo. Até hoje ele é um pouquinho ressabiado com o telão, mas já não atrapalha ele a fazer grandes apresentações aí no grande circuito aí, no circuito importante. Ao longo da live, tu citou 2 cavalos que estariam ali como tuas principais montadas. Tu enumera isso? Ele é o primeiro cavalo hoje, ou ele é o segundo, ou para ti são 2 Isso aqui, cavalos e ponto? eu vou te contar um negócio, você não vai acreditar. Nem eu sei qual dos dois é o meu cavalo de ponta. E não é conversa. Realmente nem eu sei qual. Desculpa, eu estou ajeitando aqui o carregador. Tá. Nem eu sei qual dos dois é meu cavalo de ponta. O Chico, teu irmão, falou que hoje ele até comenta os percursos já. Já é comentarista hoje. Do quê? Do cavalo, de tanto que ele assiste o percurso. Que o Dos cavalo meus já virou cavalos ou dos comentarista. cavalos Não, dele? que o Chacito já virou comentarista, de tanto que ele assiste no telão. Ah, sim, é. O Chacito agora já. Mas agora ele já não assiste mais. Já não assiste mais, né? Agora ele medita só. Mas, Agora ele entra Felipe, na cocheira dele. a gente já vai para a segunda hora aqui, antes que o Instagram corte a gente. Queria te agradecer a todo mundo que acompanha a gente aqui. Beleza, show. Agradecer o papo, a transparência que é marca da família Azevedo. Sim. Também a genética, além da qualidade a cavalo. Agradecer aí a tua família. Sei que já está tarde, a gente já está já está na madrugada por aí, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo todo o resultado. É sempre um prazer falar com. Alô? Opa. Deu uma travada aí.
É sempre um prazer estar com vocês, cara, conversando com vocês. Isso deixa a gente mais perto do Brasil. E, enfim, motiva também. Então, vou estar sempre aqui pronto para estar batendo um papo com vocês e conversando e podendo esclarecer e ajudar no que for possível. Vamos estar sempre junto aí. Só chamar. Olha, antes que eu esqueça, a Sara já mandou 2 vezes, mandou antes para mim, que ela é tua fã, admira muito o teu trabalho. Então, antes que eu esqueça aqui, tenho que falar aqui. Manda um beijo para ela. E deixar aqui, já fiz o convite em outra live, mas aí eu ratifico agora, eu vou falar direto com ele, com o Felipe Pai, pra gente fazer uma live que com certeza vai ter muita coisa legal pra gente conversar. Sem dúvida. Imperdível. E dizer que o Brasil tá esperando vocês, a gente sabe que agora não dá, né? Então, no momento é difícil. quando for possível. E eu lancei uma ideia numa live, escrevendo aqui, e vou ratificar agora na fala. Não sei se vocês lembram, eu lancei essa ideia, não sei se alguém já tinha falado isso antes, que eu espero uma clínica Azevedos aqui no Brasil. Lembro que você falou e achei uma ideia espetacular. Né? Então a gente está esperando aqui a clínica, com certeza vai ser marcante. Sem dúvida, vai ser um show. Obrigado, Felipe, grande abraço, fica com Deus, boa noite. Obrigado a você pelo teu tempo e por ter me prestigiado aí, me chamando para conversar contigo. Forte abraço para vocês e um beijo para todos aí do Brasil que estão acompanhando a gente. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Até mais.